E aí pessoal, beleza? A gente vai gravar um vídeo hoje tentando mostrar para vocês algum passo a passo que possa facilitar o entendimento da fotografia dentro da harmonização orofacial. É uma área relativamente nova na odonto e a gente precisa de um mínimo de protocolo com certo padrão para a gente poder trabalhar com ciência em fotografia, que é uma linguagem muito universal, é uma forma de comunicação, e a gente vê que hoje na odontologia está muito despadronizada, a coisa está meio solta. Então a gente vai gerar esse material para ajudar os nossos colegas a entenderem um pouquinho de como conseguir um padrão fotográfico mais adequado à ciência, tá? Nós temos aqui o equipamento que é uma SL2, que é um equipamento básico da Canon hoje, ele já saiu de linha, a gente já tem a SL3, mas a mesma construção. Ela é um equipamento que tem um sensor APS, que é um sensor um pouco menor, e eu estou falando isso agora porque depois eu vou falar do full frame também, que é um outro tipo de sensor que muda um pouco a nossa visualização, mas por hora é só saber isso. Aqui nós temos um radiotransmissor, que quando eu aperto o disparador do equipamento, ele dispara um sinal de rádio que vai no receptor que está ligado lá no estúdio, que vocês vão ver daqui a pouco, para poder disparar uma luz, que é uma luz de estúdio, uma luz para moda, é uma luz para fotografia de produto, é uma luz super profissional, que hoje está sendo muito usada na odontologia. Então a gente vai fazer um protocolo com uma luz de alto nível, mas também vamos fazer com celular para a gente poder ver nesse vídeo a diferença. Não nesse, talvez nos próximos, mas para a gente poder ver as diferenças que a gente tem de um equipamento específico para fotografia, com uma luz específica muito bem feita, em detrimento de um celular, que às vezes não tem uma luz muito adequada no ambiente. O celular ele tem umas questões de distorção que a gente vai conversando ao longo do tempo, tá bom? Nós temos um fundo aqui, gente, a gente está fazendo esse vídeo numa clínica de fisioterapia, então a gente adaptou aqui um pano de algodão, que é um fundo preto não reflexível, ele não reflete a luz. E aqui eu tenho uma fita, que é uma fita de lanternagem, que é uma fita que cola muito bem, mas na hora de descolar essa fita, ela não arranca tinta. Já passei muita vergonha de fotografar em clínica de colegas e a gente produzir esse fundo, que é um fundo rápido, você cola, que tira com muita facilidade, e aí na hora de tirar a fita crepe, eu arranquei a tinta, tive que pagar toda a reforma da clínica. Mentira, estou brincando, tive que pagar só a pintura da parede. E aí a gente descobriu essa fita, que é uma fita que cola muito bem, mas na hora de descolar ela não arranca tinta. Beleza? Então, aqui nós temos mais ou menos 70 centímetros por 90, que é o suficiente para poder fazer uma fotografia de rosto, de busto, e a aproximação vocês vão ver que a gente não precisa de fundo. Então o fundo preto ajuda muito a gente a eliminar possíveis interferências do ambiente, parede que às vezes tem um ladrilho, enfim. Aqui, por exemplo, a gente tem as questões da janela, então a gente isolou isso tudo, a gente fez um fundo uniforme que vai dar para a gente uma visualização do rosto do nosso paciente de uma maneira melhor. Beleza, pessoal? Então a gente agora montou todo o set de estúdio aqui, a gente já está com a paciente, Silviane, né? Viviane, né? Civiane, desculpa, Civiane. Então a gente vai fotografar a Viviane, a Civiane. Paciente, primeira vez que eu estou vendo ela, e aí às vezes eu esqueço o nome, eu sou muito visual, sou ruim de nome. Bom, a gente vai fotografar a paciente, ela está posicionada, e eu vou mostrar para vocês o set que a gente fez, tá? Olha só, nós temos aqui um tripé, que eu acabei de abaixar ele, vou voltar para fazer de novo. Puta, é bom. Peraí, Marcos, rapidinho. Beleza? Pode ficar aí. Nós temos aqui um tripé. Esse tripé é um tripé de 3 metros. Ali nós temos um outro tripé de 3 metros e um outro tripé de 3 metros. Nós temos aqui uma tocha, uma cabeça de flash ou tocha de 250 watts da Greica. Ali a mesma coisa e lá a mesma coisa. Nós temos um softbox, que é um modificador de luz. Internamente, por favor, vem comigo. Internamente ele tem um prateado, que é um refletor de luz, e tem um pequeno difusor, que é um plástico que espalha essa luz. Aqui tem um outro difusor. Durante o protocolo fotográfico eu vou falar um pouco mais disso, tá? Aqui a mesma coisa, e nessa cabeça de flash nós não temos nada. A ideia desse flash é ele jogar uma luz no teto. Essa luz do teto vai rebater e vai fazer um contorno de cabelo na Civiane. Muitas pessoas usam uma girafa com uma tocha direcionada para dar o contorno de cabelo. Vocês vão ver isso quando a gente passar as imagens daqui a pouco.
Eu acho muito complicado girafa, principalmente para um consultório odontológico, onde a gente tem pouco espaço. Então essa foi uma alternativa que a gente tem para dar um contorno de cabelo que dá uma delimitação do rosto do paciente, tá? Olha só, ajustes do paciente. O paciente está com o cabelo um pouco para fora da orelha. Isso gera uma moldura que pode modificar a nossa visualização do rosto. Então vou te pedir, Silviane, para prender o cabelo todo, para que a gente possa ver de orelha a orelha, enxergando bem toda a face do paciente, tá? Porque isso vai fazer a diferença na hora da imagem. Se a gente quiser um pouco mais de rigor, a gente pode ter um arquinho. Esse arquinho ele vai prender o cabelo todo para trás. Aqui eu peço licença para o paciente, de repente eu chego o cabelo um pouco mais para o lado, para que a gente tenha uma visualização do rosto completo. Não tem problema colar, nada disso. Brinco pode ficar. Tem gente que tem piercing no nariz, já perguntou se quer que tira. Só quando o procedimento fosse em nariz, mas enfim. Hoje nós vamos falar de um protocolo fotográfico clássico, então não tem muita demanda de mexer no rosto do paciente. De preferência sem maquiagem para não ter interferência. Aqui é um protocolo fotográfico de documentação padrão, para que a gente tenha documento em imagem para poder fazer diagnóstico, planejamento e ter um documento caso a gente tenha algum tipo de intercorrência, alguma demanda jurídica, a gente está resguardado com esse documento. Importante lembrar que os pacientes têm que assinar um termo livre consentimento, termo de consentimento esclarecido. Não lembro bem agora como se é a sigla TLCE. É um termo que o paciente assina liberando o uso dessas imagens. Esse termo tem na rede, a gente pode até deixar um link com uma descrição, onde vocês vão encontrar isso, enfim, mas no site do CFO eu acho que tem, não tenho certeza. E eu falo isso nos vídeos porque nem sempre eu tenho certeza das coisas, viu, gente? A gente é ser humano e a gente não precisa ter certeza de tudo, não. Então, mas de qualquer forma vocês vão ter acesso a esse termo, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE, tá? Beleza, vamos lá. Tem alguma coisa disparando no flash, eu falei com vocês que eu tenho aqui um transmissor e aqui a gente colocou um receptor. Esse receptor, quando eu disparo o meu equipamento, ele recebe um sinal, eles têm que estar na mesma frequência e aí a gente tem o disparo dessa luz. Essa luz que vai disparar aqui, ela vai disparar essas outras duas luzes, porque nesses outros flashes a gente tem uma função chamada fotocélula, que é um sensor via luz, que a luz de um flash dispara os outros flashes. Então eu não preciso ter 3 receptores. Com um receptor e um transmissor eu resolvo a minha questão, tá? Alguma coisa está interferindo, que de vez em quando o flash está disparando, a gente não sabe o que é, pode ser a frequência da lâmpada, que às vezes entra na frequência do transmissor, pode ser alguma outra frequência externa que a gente não sabe. Não é poltergeist, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Eu fiz no chão ali, ó, olha lá, por favor, cameraman, um asterisco. Dá um passinho para trás, Silviane, por favor. Eu aproveitei essa linha e essa linha, que vão ser o meu frontal e 90 graus. E criei 2 linhas gerando um asterisco para poder nortear o paciente, o que é 45, o que é frontal, o que é 90. Então, eu venho, vamos fazer como é que eu faço no consultório. Silviane vai para lá e vai me observar. Então, como que eu faço? Com o equipamento na mão, Silviane, aqui comigo, ó. Eu vou falar para você, perfeito, aí tá ótimo, onde eu ficaria. Como que eu faço com o paciente? Eu faço assim, ó, eu vou mostrar para você a sequência de protocolo, para que você entenda e eu não precise ficar tentando nortear você via verbal. Eu vou te mostrar visual, uma aula de fotografia, gente. Fotografia visual, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente aprende muito mais rápido. Então nós temos essa linha do meio, que é a linha que vai gerenciar a sua posição, seus pés vão ficar no meio desse asterisco e a linha no meio dos seus pés. Observando, a gente vê que a gente está com pretinho, o fundo preto dos dois lados, e acima e abaixo a gente não precisa preocupar com o fundo, né? A gente vai cortar mais ou menos aqui. E aí a gente tem a necessidade de fazer um posicionamento 45 graus para a direita, que é o oblíquo, e 90 graus. Só que isso é muito empírico, então quando a gente marca no chão, eu falo com o paciente para olhar para o asterisco e manter o pé na mesma posição, colocando a linha no meio dos pés. E aí ele vai estar a 45 graus, olhando para frente, de frente para a luz, que eu também coloquei a 45 graus, para ser uma luz equilibrada. 90 graus para a direita, ele vai olhar para o chão e vai seguir a outra linha que está de frente para a parede.
e aí ele vai estar a 95 graus olhando para frente. 45 graus para a esquerda, ele sempre olha para o asterisco e volta a 45 graus e olha para frente. 90 graus, a mesma coisa. Perfeito? Olha para frente. Eu não tenho uma posição específica de cabeça, tem pessoas que fazem marcações na parede. Isso vai depender da altura do paciente, porque se for um paciente muito baixinho, a marcação estiver num ponto, ele vai ter que olhar para cima. Se for um paciente muito grande, ele vai ter que olhar para baixo. Eu visualmente trabalho com uma posição de repouso do paciente, que varia. Tem gente que tem repouso com o pescoço mais baixo mesmo. Eu não conserto isso, porque senão eu estou alterando a postura do paciente. Ele tem uma postura basal, que é a postura de repouso, a gente precisa registrar isso. Tem gente que tem o pescoço um pouco torto, eu não posso endireitar, porque senão eu estou perdendo o caráter de documentação da maneira que o paciente é, tá? Então você vai vir para mim agora, para cá, Silviane, e vai se posicionar lá onde a gente pediu. Bem no meiozinho, perfeito. Aí eu venho aqui e explico mais uma vez, porque para o paciente não é tão simples de entender. Os seus pés vão ficar com essa linha no meio, depois essa linha no meio, você não vai mudar em relação à distância, tá? Então, o meio do seu pé vai sempre ficar na interseção das linhas. Porque se você aproxima de mim, você se aproxima das fontes de luz. Seu rosto fica mais claro. Se o paciente afasta um pouquinho, centímetros, viram que disparou? Alguma coisa, não fui eu. Se o paciente afasta um pouquinho, a luz perde potência, fica mais escuro um pouco. Então, o padrão ele tem que ser extremamente rígido para a gente ter uma leitura de toda a sequência muito próxima. Eventualmente alguma coisa pode sair do nosso controle, mas a gente depois tem as edições justamente para fazer essas pequenas correções. Fato é que vocês vão ver que as fotografias saem praticamente prontas, são pequenos ajustes. Eu não sei qual é a distância que eu fotografo, eu vou olhar dentro do meu visor e vou determinar essa distância. Com o equipamento desligado ele não funciona, gente. Então a primeira coisa que a gente faz na vida é colocar aqui no on, tá? Isso é super importante, tá bom? Carro, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é ligar a chave depois de ter colocado a marcha no ponto morto. Todo mundo sacou aí, é a mesma coisa. O paciente está rindo, mas está com vergonha de rir. Pode rir, tá tudo bem. Aqui é um ambiente relaxado. Então vamos lá. Ótimo. Ó, vê comigo aqui se tá bom. Tá muito claro, estão vendo? Então, eu faço um primeiro clique só para ver se está muito claro ou muito escuro, e eu preciso regular meu equipamento de maneira que essa luz fique agradável. A gente tem um ponto de partida, que seria uma velocidade de 125, um diafragma de 22 e o ISO 100 com as tochas na potência máxima. Eu cliquei e não vi como que estava, cliquei de propósito para a gente ver se já estava no 7 ou não. Vamos conferir como é que está isso? Olha só, eu tenho 1 para 125 de velocidade, ok, um F22 e o ISO de 400. Está explicado por que a minha foto ficou clara, porque o ISO está 4 vezes maior. Não vou explicar o que é ISO agora, isso é num outro momento, mas eu venho aqui na função ISO e boto meu ISO em 100. Vamos ver agora a diferença que dá, tá? Ótimo. Esse ISO de 100 já me entrega uma imagem já mais dentro do que a gente quer. Partindo desse ponto, eu já ajustei a luz, já vi que a luz está equidistante a 45 graus do paciente. Isso não é rígido, medido milimetricamente. Fotografia é algo visual, eu faço isso olhando e observando, está tudo certinho. Depois eu dou uma conferida na imagem, faço pequenas alterações se preciso for, mas normalmente eu vou no olho mesmo. A gente pode medir, eu estou com uma trena aqui, para vocês poderem ver mais ou menos as distâncias que a gente está usando. Tá? Vamos pegar a trena e vamos medir rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Tá? Isso não é rígido, não é fixo. Mas entre os meus tripés, eu tenho em torno de 2 metros. 2 metros e 7, tá? Às vezes 2 metros, às vezes 2 metros e 10. A distância do tripé ao paciente, 1,60 m, 1,60 m, tá? Então, 2 metros e 7, 2 metros e 10, 2 metros, 1,60 m. Aquela luz de cabelo, ela não vai alterar tanto. Disparou de novo, vocês viram? Não sei o que está acontecendo, não vou preocupar com isso não. Vamos lá. Aí, vamos fazer uma medida da distância que eu vou ficar, tá? Pode deixar aqui, só para a gente ter uma noção. É só um parâmetro para a gente ter uma noção. Eu achei
esse enquadramento muito fechadinho, eu vou fazer ele um pouco mais aberto, tá? Para que eu tenha possibilidade de trabalhar algumas questões de edição depois. Então eu vou ficar um pouco mais distante. Gostei desse enquadramento, tá? É um enquadramento que está um pouco mais aberto e me dá condição de trabalhar melhor na edição. Então, eu vou ficar mais ou menos nessa linha aqui. Então, nós vamos estar a uma distância 2,60 metros. 2,60 metros é o suficiente para a gente estar com enquadramento para rosto, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou falar agora. Em cada posição dessa, frontal, nós vamos fazer 5 posições de lábio. Lábio encostado. Em repouso, eu peço o paciente para falar a letra M e parar no final. M. Tem várias outras técnicas. Pede o paciente para liberar o lábio. O que eu acho mais fácil é dar essa coordenada. Eu mostro para ele como faz. Sorriso leve. Sorriso alto. Sorriso de milionário. Eu não conheço milionário, meus pacientes não são milionários. Quando eu falo sorriso de milionário, eles riem de sem graça, porque eles não sabem que sorriso que é esse, e aí a gente tem um sorriso espontâneo, porque quando a gente pede, dá um sorriso espontâneo para mim, já não é espontâneo mais. Você pediu, espontâneo é igual bom dia, você chega e dá bom dia, bom dia. Você fala assim, você me dá um bom dia, por favor? Já não é espontâneo mais, não é isso? Então vamos lá, entendeu? O paciente está rindo de novo, o paciente fica achando graça das explicações, mas é assim mesmo. Então nós vamos fotografar dessa linha, não é isso? Ó, lábio encostado do jeitinho que você tá, M, para no final. Pode rir, mas depois que você acabar de rir, você fica séria e vamos seguir o protocolo. M. Só que, olha só, você volta. Isso é muito legal. Normalmente o paciente fala M e volta. M. E para no final do fonema. Caraca, fonema, hein? Isso, olha lá. Conseguiu ver? Vamos fazer para a câmera? Depois você vai sair na foto. M. Você voltou com o lábio, viu? M. Pode fazer para mim, pode fazer para mim. M. Isso, lábio em repouso. Joia? No seu caso não aparece incisivo. Eu não vou parar, nós vamos fazer todo o protocolo. Tudo que a gente fizer frontal, nós vamos fazer 45 para a direita, 90 para a direita, 45 para a esquerda, 90 para a esquerda. São 5 fotos de cada uma das posições, então 25 imagens. Depois eu me aproximo, nós vamos medir também essa distância para poder fazer sorriso. Esse é o protocolo básico de odontologia que a gente está propondo para a harmonização orofacial. Porém, na harmonização a gente tem diversos outros detalhamentos que não existem protocolos ainda que a gente está desenvolvendo para poder conseguir visualizar melhor. E aí eu vou fazer isso muito empiricamente para a gente depois verificar juntos o resultado dessas imagens, tá bom? Então vamos lá. Tudo bem? Se vier alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Eu vou norteando posição de cabeça, essas coisas, para poder ficar mais ou menos dentro de um padrão, tá bem? Então vamos lá. Eu vou tirar aqui, gente, do pescoço somente pelo motivo da lapela, que é o microfone que está pegando a minha voz melhor, sem interferência do ambiente, porque fica encostando na lapela e o áudio vai ficar legal. Mas normalmente a gente está com isso no pescoço, para que a gente possa liberar o equipamento e ficar com as mãos livres para fazer qualquer movimentação, caso necessário, nos flashes, no paciente, enfim. Aqui a gente está numa situação controlada para fazer a filmagem, então está mais tranquilo, eu vou usar sem isso, tá? Beleza? Então, desse jeito está maravilhoso. Eu vou fazer mais um clique de conferência, tá? Ó, está um pouquinho próximo, eu perdi aqui o meu lugar. É legal se a gente quiser bater uma marcação, para a gente definir também com uma fita isolante ou uma fita crepe o lugar que a gente volta. Porém, visualmente, a gente fazendo a primeira e seguindo sem mexer nem para frente nem para trás, a gente está seguro do enquadramento, tá? Então vamos lá. Ótimo assim, beleza. Maravilhoso. M. Ótimo, sorriso leve. Pode ir mais um pouquinho. Isso. Sorriso alto. Joia, sorriso de milionário, aquele, exatamente. Maravilha, gente, vamos passar a sequência aqui, depois vocês vão ver essas fotos. Ó, percebam que a gente tem a primeira e mudou um pouquinho o enquadramento, mas está tudo muito perto, ó. Certo? Nesse caso aqui, a luz ficou um pouco diferente. Vocês viram que o barulhinho do flash recarregado, um deles não tinha disparado ainda. Então eu vou repetir a foto do sorriso final. Eu sempre tenho que esperar os barulhinhos do flash todos para poder todas as luzes acenderem. Beleza? Uma outra coisa que eu vou mudar aqui também
eu estou achando que eu não estou dando um contorno legal de cabelo. Então eu vou aproximar aquela luz dela e vou aumentar um pouquinho a potência. Aqui eu estou numa potência de 1/8, eu vou passar para metade da potência, vou aproximar um pouco mais, essa luz rebate no teto, volta gerando uma pequena iluminação só para dar contorno, que isso isola melhor o rosto do paciente. Vamos repetir o protocolo, tá? Porque tem que seguir dentro do que a gente já quer. Então eu faço todas essas observações antes. Eu acho que esse flash não está disparando. Se tá, ele não está voltando muito bem. Vou dar uma pequena angulação aqui e eu vou subir ele um pouco mais para ele rebater no teto. Eu estou usando o teto como rebatedor. O teto está sendo meu rebatedor. Beleza, deixa eu só fazer um outro teste. Beleza, agora nós temos uma luz de cabelo. Gente, olha só. Eu vou mostrar isso para vocês em imagem. Essas imagens eu vou mostrar o comparativo, porque é muito diferente essa luzinha no cabelo aqui, ó. E aqui a gente não tem, tá? Então isso é sutil, mas dá uma diferença bacana. Então agora sim eu tô com eu comecei de um jeito, fiz algumas alterações, olhando o que eu queria mudar. É assim que se fotografa, observando o resultado da imagem e fazendo as modificações, tá? Claro que isso não é fácil, precisa de treino, percepção, mas a gente vai desenvolvendo isso com o tempo. Então agora que eu cheguei na luz que eu quero, eu vou seguir com o protocolo fotográfico completo. Beleza? O paciente precisa ser paciente, tá? Principalmente com a gente que é dentista e não é fotógrafo formado, não tem destreza em fotografia. Então no começo precisa de um pouco de paciência, tanto do paciente quanto do profissional com ele mesmo, porque ele tem uma curva de aprendizado e não vai sair fotografando em alto nível rapidinho, como eu vou fazer agora, que tem 10 anos de fotografia, tá? Ótimo. M. Sorriso leve. Sorriso alto. Pode soltar dente. Aí. Sorrisão. Joia. Perfeito. 45 para a direita. Ótimo. Pode olhar para frente normal, tá? M. Sorriso leve. Sorrisaço. Muito bem. 90. Ótimo. Perfeito. M. Sorriso leve. Sorriso alto. Joia. Sorrisão de milionário, hein? Muito bem. Olha que coisa legal. Depois da terceira sequência, 90 graus, eu fiz frontal, 45, direita. Na de 90, eu já parei de dar o comando verbal, o paciente já entendeu quais são as posições. Eu só confiro se está tudo bem, tá? Então vamos agora, 45 para a esquerda, Siliane, joia. Perfeito. Eu não mexo nem o paciente, com isso eu garanto a mesma luz, mesma potência de luz chegando no equipamento, garanto o meu enquadramento e garanto o padrão da fotografia. Tá ótimo. M. Sorriso leve. Sorrisão. E o sorriso de milionário. Muito bem, perfeito. 90, pouquinho para trás. Eu estou de olho na posição do paciente sempre, eu fico ajustando, porque às vezes eles mudam. É coisa pouca, mas faz diferença. Ótimo, M. Sorriso leve. Sorriso alto. Sorrisão de milionário. Joia. Perfeito. Eu estou com o protocolo feito, vocês vão ver isso no vídeo, as imagens, a gente vai colocar essas imagens em vídeo. E agora muita gente pergunta assim, professor Bro, eu corto agora essa sequência de perto? Não faz sentido, eu perco 95% da imagem, eu perco resolução. É só eu dar 2 passos para frente e fazer esse mesmo processo de perto, tá? Eu esqueci e coloquei no pescoço, tá vendo? Isso é praxe, a gente sempre fotografa com o equipamento no pescoço, com a correia no pescoço. Eu acabei esquecendo aqui, mas vamos lá, tomara que o áudio não fique prejudicado. Eu vou fazer o mesmo processo de rosto, agora eu vou chegar perto e vou definir qual é o protocolo fotográfico.
E eu fecho um pouquinho mais no terço inferior. Isso depois eu vou para a edição dar uma cortadinha. Como nós estamos trabalhando na ROF, será que não é mais interessante a gente garantir até o terço inferior e médio? Então eu vou fazer aqui um protocolo que de odonto seria fechado no sorriso, eu vou fazer ele um pouco mais aberto para pegar do frontal ao hioide. Combinado? Depois a gente vai medir a distância. Não vou medir agora, vou seguir com o protocolo, depois a gente faz essa medição. Ó, então eu garanto uma fotografia mais aberta, que eu vou fazer ainda um pequeno ajuste de corte, mas eu não vou perder tanta área da imagem. A imagem está aqui, ó, tá? Então eu vou seguir a partir daqui, eu marco o lugar com o meu pé e não saio mais do lugar. Mesma sequência, tá? Eu tenho a primeira, agora você vai falar M. Sorriso leve. Sorriso alto. Sorriso de milionário. Joia. Muito bem. 45 esquerdas, direita você fez primeiro, joia. Mesma coisa. M. Você voltou com o lábio, tá? Vamos lá, vamos repetir. Eu não tiro o olho daqui, gente. Eu não tiro o olho da minha ocular. Eu estou a partir do equipamento, verificando tudo que está acontecendo. Eu não preciso tirar, eu tirei para falar com vocês. Mas eu vi que ela não fez o M da maneira que eu queria. Eu paro na hora e faço a fotografia. Porque senão lá na frente eu falo, nossa, perdi a posição de lábio em repouso. Sorriso leve. Sorriso alto. Sorrisão. Perfeito, 90 graus. Já aprendeu tudo, paciente. M. Sorriso leve. Sorrisão. Muito bem. 45 para o outro lado. Às vezes eu venho e dou uma conferida aqui, tudo bem, olho aberto, joia. Muito bom, Silviane, você já está craque, hein? Sem rir, hein? Começou a rir, a gente para. Ó, quando a gente faz umas graças para o paciente é legal, porque o paciente descontrai, não é fácil estar ali sendo fotografado, é desconfortável. Então, quando a gente puder descontrair um pouquinho, o paciente ele quebra um pouco da tensão, tá bom? Beleza. M. Sorriso leve. Sorrisão. Super sorriso. Eu não sei se vocês repararam, mas quando ela foi dar um sorriso, foi falar o M, ela movimentou a cabeça um pouquinho. Eu não fico muito neurótico com essa questão desse preciosismo de posição de cabeça, porque a pessoa está à vontade, ela eventualmente mexe um pouquinho. Isso não atrapalha em nada a nossa visualização das expressões, da imagem do rosto do paciente, tá? Seria um preciosismo muito, muito científico ou muito cartesiano, muito rígido para escrever um artigo de repente, algo nesse sentido. Aqui não precisa, a gente enxergando bem o que precisa numa boa luz, num enquadramento similar, a gente vai ter substância suficiente para trabalhar diagnóstico, planejamento e uma fotografia de qualidade para acompanhamento de caso, tá? Ótimo, beleza, muito bem. Às vezes o 90 graus dá um pouco de dificuldade para a gente, porque tem gente que fala que tem que ver o outro lado do rosto, um pedacinho da outra sobrancelha. Se for meu avô, por exemplo, meu avô tem uma sobrancelha de 1 quilômetro, já não serve esse parâmetro, eu vou no visual, tá? Ela já está fazendo 90 graus do jeito que ela consegue, mas nesse caso, agora, eu acabei de perceber que está um pouquinho, muito 90. Eu vou trazer ela um pouco mais para cá, tá? Vira um pouquinho para mim, aí. Fica um 90 não tão rígido. É uma opção? É uma opção. Vocês vão ver a diferença, porque o outro lado eu fiz o 90 mesmo. Aqui eu fiz um pouquinho justamente para a gente ver essa diferença nas imagens. M. Sorriso leve. Sorrisão. Esse é o último? Isso. Fechado, sorriso leve. Sorrisinho, sorrisão. Joia. Então, gente, a gente tem o protocolo básico de 50 imagens. 25 de busto, rosto, mais um pedaço aqui do peito. E 25 imagens
fechando no rosto, tá? Lembrando que se fosse odonto pura, parte odontológica dental, a gente estaria focando no sorriso. Como é a harmonização, nós estamos fazendo essa foto um pouco mais aberta, tá? Depois a gente vai mostrar para vocês o resultado disso sem edição nenhuma e depois o resultado disso com pequenas correções, que aí a gente vai conseguir de fato um padrão. Bacana? Joia, é esse o protocolo, espero ter ajudado, grande abraço a todo mundo, vem com a gente, clica no sininho, se inscreve no canal e chama seus amigos, compartilhe, curta, enfim, manda para os outros, fala para todo mundo, que a gente é gente que está precisando, tá? Obrigado.